sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Nós veremos que existem ações ministeriais que estão dentro do fluir desse ministério apostólico. Por exemplo, a multiplicação de células está ou não dentro desse ministério apostólico? Sim ou não? Sim. Sim. Alguém que diz assim, eu quero uma célula na minha casa, está tendo o privilégio e a alegria de experimentar a expansão do reino de Deus. Porque ali vai ser pregado o evangelho, ali pessoas se converterão, ali é proclamado, ali é anunciado, ali a igreja floresce e cresce. É o ministério apostólico de enviados por Deus para proclamar o reino de Deus. Ah, mas isso é evangelista. Não, eu preciso entender que nós não departamentalizamos esses ministérios. O evangelista, ele só exercerá o ministério evangelístico se ele for enviado. Existe um trabalho específico do apóstolo. O apóstolo, ele é enviado para estabelecer, para implantar a igreja, o corpo de Cristo, numa determinada localidade. Como vemos Paulo fazendo. O apóstolo, ele é enviado para alicerçar, como vemos os discípulos fazendo. Pedro escreveu sua carta e está claro lá que ele está alicerçando o evangelho. Ele chega a citar, como nosso irmão Paulo está ensinando. E também o apóstolo trabalha para supervisionar. Paulo escreveu uma carta, olha, tenho tido notícia de vocês, está assim, cuida disso, cuida daquilo, me dê respostas, como está isso, como está aquilo, para saber como está o trabalho do reino do Senhor, da igreja naquele lugar. O Asaf e a Rosana são nossos pastores. Então, todas as vezes que eles estão aqui, nós temos um tempo longo de pastoreio, em que nós conversamos, eu e a Dani, prestamos contas a ele de como as coisas estão acontecendo na nossa vida, nosso casamento, nossos filhos, a igreja. Mas você pode ter certeza que, em parte, e não tenho como estabelecer qual parte, mas em parte, ele está fazendo o trabalho apostólico de supervisionar. Como está isso? Como está aí? Presta atenção, Sóstenes. Isso aqui na vida da igreja, olha, eu tenho visto isso, Deus tem ensinado isso, cuida daquele detalhe ali, cuida disso aqui. E você pode ter certeza, grande parte da vitória que Deus tem nos dado neste lugar é porque nós temos sobre nós pastores, apóstolos, evangelistas, mestres ensinando, porque o Senhor diz em Efésios que é assim que a igreja é edificada. Então o apóstolo, ele é o pioneiro, funda uma igreja, mas ele é também o que alicerça os fundamentos e ele é o que supervisiona. Vamos ler lá Colossenses 1, 24 a 29. Está aí na sua apostila. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Em Romanos 15, 20, nós lemos: deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo está dizendo da sua missão apostólica. Fundamentar o Evangelho, estabelecer os alicerces do reino de Cristo. Efésios 3 também nos fala sobre isso. E eu coloquei aí um texto, uma frase do irmão Peter Wagner. Ele diz: o dom do apóstolo é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, que os capacita a assumir e exercer uma liderança geral sobre certo número de igrejas, com a extraordinária autoridade quanto às questões espirituais, que é espontaneamente reconhecida e apreciada pelas igrejas. E eu quero destacar algo aqui. Nós estamos estudando, assim como nos dons, 3 instâncias. Primeiro, todo discípulo de Jesus vai exercer aquilo que o Espírito Santo exerce dentro de nós. Não tenha dúvida que todos vocês, todos nós, vamos exercer o ministério apostólico em distintas instâncias particulares, pessoais, familiares, sem nenhum título, sem nenhuma sistematização deste princípio como uma doutrina, como uma fórmula, mas no fluir do Espírito de Deus sobre nós, como na palavra profética, como nos dons. Mas também, como Peter Wagner escreve aqui, Deus dá a alguns, não por mérito, não porque são especiais, mas porque Deus divide as atividades no corpo, a função apostólica, como vemos no exemplo entre nós do Asaf. E prevalece que, mesmo nesses casos, não se trata de um título, de um homem apóstolo. Eu sou o apóstolo. E aqui eu quero acrescentar uma coisa: não se esquente com quem usa o título. Eu aprendi isso. Não se esquente. Alguém usa o título? Não tem problema. Você vai encontrar pessoas que usam o título por pura vaidade, por total ignorância das coisas do reino, porque descobriu um título superior ao de pastor. Isso é real. Você vai encontrar muita gente assim. Mas você não consegue discernir quem está usando o título por esse motivo ou quem está usando o título por simplicidade, que viu isso, eu creio nisso, e está usando. Eu sou um apóstolo, eu me apropriei disso, eu sou um apóstolo. E talvez pela ausência desse entendimento da desnecessária utilização do título, ele usa o título. Amém, irmão, apóstolo. Amém, apóstolo. Que Deus realmente faça dele um apóstolo, usando ou não usando o título. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não virar aquele ferrenho defensor de que não pode usar apóstolo. Errado tanto quanto aquele que tem que usar o título de apóstolo. Mas que a gente entenda que é um fluir ministerial que passa por todos nós. Segundo, passa por alguns que Deus estabelece. E terceiro, é o que estamos vendo nesta carta de Paulo aos Efésios. A igreja tem um mover apostólico que gera edificação. Que é como o Júnior disse aqui, alguém, seu líder, alguém que está cuidando da sua vida, pode te enviar a uma casa. Áurea, então vá lá e ore pelo seu parente. Você está sendo enviada. Maxwell e a Vailda vão passar uns dias lá no sertão do Nordeste, lá, eles serão enviados. Quando ele chega lá, não importa quais as resistências espirituais ele vai enfrentar, aquelas resistências veem no mundo espiritual que aquela pessoa é enviada. Não está aqui como autônomo, não está aqui fazendo sua obra pessoal, ele foi enviado. Por quem? Pela igreja do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus através da igreja, pelo Senhor. E isso é o fluir do ministério apostólico na vida da igreja. Não tenha dúvida que nós vamos ver no ministério apostólico algumas características, como perseverança, anos acumulando crescimento. Nós não vamos ver na vida de um genuíno apóstolo altos e baixos
emocionais, financeiros, ministeriais. Nós não vamos ver curvas e mais curvas na caminhada, na rota da vida, em família, em moradia, em atividades. Nós vamos ver uma linha reta e ascendente. Porque faz parte da obra de Deus em nós a maturidade. E a maturidade vai gerando essa consistência, essa coerência. E quanto mais crescemos assim, mais o Senhor poderá nos usar no mover apostólico dele. Mais eu e você poderemos, ao andar por essa vida, cumprir esse chamado apostólico de fundamentar, de cuidar, de supervisionar, de expandir a obra do Senhor, sem títulos, sem hierarquias organizacionais que não levam a nada, embora exista claramente as questões de autoridade espiritual, de vínculos, de respeito, de submissão, de graça, de conteúdo. E terminando, a igreja local, eu e você como corpo de Cristo, somos edificados pelo fluir do ministério apostólico. E nós vamos ver que Deus vai levantando, no decorrer dos anos, pessoas aqui que vão se tornar apóstolos do Senhor nesse lugar, de uma forma específica, cuidarão da manutenção dos fundamentos, do alicerce do reino de Cristo nesta localidade. Cuidarão dos alicerces do Senhor em outras localidades. Serão enviados a outros lugares para implantar os alicerces do reino de Cristo. E você é um deles. Amém. Profetas. Vamos passar a profetas. Vamos ler Esdras, capítulo 6, verso 14, já está escrito também aí na sua apostila. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado de Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Como é que eles construíram e prosperaram? Debaixo da palavra profética. Nós já vimos que existe o dom profético, para todos exercerem. Nós já vimos que existe, né, a ação da palavra de Deus na nossa boca que gera uma palavra profética. Não, menina, tem medo não. Deus é contigo. Ó, fica firme. Ó, tchau, viu? Te vejo amanhã. E ó, lembra daquilo, hein? Fica firme. Uma conversa informal de duas comadres. E o que saiu nessa conversa? Uma palavra profética. Poderia ter sido dita assim, no trivial, no automático, mas se é alguém que sabe o que está falando, vai ser dito com consciência, com entendimento, com o Espírito Santo. E quanto mais eu e você andarmos assim, mais o Senhor, eu vou usar aquele menino. Porque ele está sempre ousado. Vem cá, Paulo, eu vou te dar uma palavra, entrega essa palavra ali à minha igreja, entrega essa palavra ali àquele meu servo ali. Deus começa a te usar como um profeta com palavras específicas, não mais como as palavras que nós já temos à disposição na Bíblia Sagrada, que você sai, não, Deus é contigo. Mas com palavras específicas também. Isso cresce. E agora nós vemos que a igreja é edificada debaixo do ministério profético. Significa que Deus vai usar alguns para ensinar a você e a mim a nos movermos na palavra profética. Isso significa também que Deus vai fazer fluir na vida da igreja esse ministério profético da seguinte forma. Nós estamos reunidos, conversando, papeando, e de repente o João vira assim, mas rapaz, eu fiz algo hoje e eu estou em dúvida, eu estou sem saber se aquilo estava certo, se não estava, e eu estou temendo que não tenha feito certo. E olha, o que foi que você fez, João? Foi assim, João, presta atenção, o que você fez está correto, é isso mesmo. Agora amanhã, quando você chegar lá, dê esse passo e esse passo.
O que eu estou liberando sobre esse irmão? Uma palavra profética. Você poderia dizer, uma palavra de ensino, sim, mas esse ensino, ele só vai funcionar como Deus quer por causa do fluir profético. Então o João falou assim, Sorane, eu voltei hoje, já estou em paz, vou dormir tranquilo, porque eu estava sem saber se era, mas eu ouvi uma palavra que me trouxe convicção. E eu já sei o que fazer amanhã. Essa palavra que orienta, que exorta, que instrui, que consola, ela é o mover profético de Deus na vida da igreja. É isso mesmo. O universo foi formado pela palavra de Deus para trazer à existência aquilo que era invisível, aquilo que não aparecia. A palavra gerou isso. E isso acontece na vida da igreja. É um marido com uma esposa, falou assim, rapaz, eu não sei, eu tô com esse problema lá. E alguém chega e fala assim, olha, presta atenção, você vai tomar essa e essa atitude. E aquele marido vai e faz, e trabalha, e vive aquele... restaurou, resolveu o problema. É uma mãe que não sabe o que faz com o bebê de madrugada e está lá. E aí, falou assim, olha, se você colocar no bico um pouquinho de pó de funchicória e colocar na boca dela, você vai resolver o problema. O que foi essa palavra, se não um exemplo, uma ilustração clara de uma palavra profética? Algo que você libera, que aquela pessoa não sabia e que chega à mente, chega ao coração e falou assim, eu vou agir em cima dessa palavra. Compra o pó de funchicória e põe lá. E, meu Deus, funciona mesmo. Foi edificada sobre a palavra, ou sob a palavra profética. Claro, irmão, que eu não quero banalizar o que é palavra profética. Eu não estou ensinando você que funchicória e um bico e um conselhozinho das comadres é palavra profética, mas funciona absolutamente como uma palavra profética. Está cuidando, está servindo e está liberando uma palavra. Edifica ou não? Ao invés daquela mãe passar a noite desesperada, ela, funciona. Isso que está escrito nesse texto. Por causa da palavra liberada pelos profetas, a igreja, ou o povo, construía e prosperava. Na vida da igreja, tem que fluir o ministério profético. E o que é o ministério profético? Não é um homem ou uma mulher que, não, o profeta aqui é fulano de tal. Eu já vi muitas igrejas. E eu conheço igrejas em que alguém disse, aquele irmão é o profeta. Porque nós cremos em Efésios 4. Então nós estamos consagrando todos os ministérios. Eu conheço igrejas assim. Mas eu conheço o que eles estão enfrentando. Porque aquele homem que... Pois não, irmão? Não. Afonso não. Profeta Afonso, por favor, mais respeito. E vai em cima do título da coisa. Então, agora, quem é o profeta? Profeta Afonso, venha, por favor. Tomara que não tenha nenhum Afonso me ouvindo, para não achar que é ele. Hã? Ou nenhum profeta. Deus não vai fazer isso baseado em títulos, em estruturas humanas, em valores, em mérito, em honra para o homem. Mas Deus vai levantar cada um de nós, para liberarmos palavras proféticas no crescimento, na caminhada da vida da igreja. E Deus vai levantar homens e mulheres que, com o crescimento em maturidade, se tornam realmente alguns homens e mulheres usados com exclusividade, ou usados de forma intensa no ministério profético. Que chega num determinado lugar, que chega numa situação, ouve uma palavra de sabedoria do Senhor, ouve uma instrução do Espírito Santo, recebe uma porção do dom de fé e diz, será assim. Ande assim, o Senhor fará. Hoje eu estava compartilhando com o Asaf algumas questões, e Deus usou o Asaf para falar assim, Sóstenes, lembre-se, com uma mão reconstrói o muro, com outra a espada. Guarda isso. Que palavra profética.
aquilo descortinou. É isso mesmo, Senhor. É isso mesmo. Esta é a palavra que vem sobre a situação. Com uma mão construímos, com a outra, a espada para nos defender dos inimigos. É isso mesmo. Deus libera palavras proféticas que resolvem, que trazem segurança, que nos lembram da palavra escrita, que nos direcionam. E esse mover profético é indispensável na vida da igreja, porque o Senhor disse que Ele levanta uns para profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Senhor, eu quero funcionar nesse ministério profético. Estão entendendo, irmãos? Em Provérbios, capítulo 29, verso 18, nós lemos assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. É como o exemplozinho simples que eu dei da mãe. A mãe falou assim, mas, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, esse menino está chorando, será que ele está morrendo? Eu acho que tem alguma coisa, será que estou com câncer? Será que eu não paro de chorar? E se vem uma outra pessoa do lado assim, tomara, benza a Deus, tenha só, que Deus te dê sorte de se resolver. Vou orar por você. Qualquer coisa que você falar, não vai ajudar, não vai resolver. Mas se você liberar uma palavra, é esse versículo. O povo sem uma palavra profética se corrompe. Aquela mãe vai falar assim, meu Deus, o que eu faço? E vai varar a madrugada e não sabe o que faz. Mas se for liberada uma palavra profética, não se corrompe. Pelo contrário, se edifica. Agora sim, graças a Deus. E a igreja é edificada também pelo fluir do ministério profético. Aí você começa a entender um pouquinho mais ainda porque Deus quer dar dom de profecia às pessoas, para que flua o ministério profético na vida da igreja. Aí você entende um pouquinho mais por que o ministério profético, ou o dom profético, não é uma coisa tão mística, tão assim estrutural, como a gente vê assim, alguns profetas. Não, é uma coisa simples, natural, deveria e tem que ser cotidiana na nossa vida, porque é baseado na palavra profética que Deus edifica a igreja. Que o povo prospera. Será, irmão? Pode crer. Será. Como eu e você precisamos de pessoas ao nosso lado que dizem, é isso, irmão. Vai nessa força. Deus vai te abençoar. Edifica assim, anda assim, será assim. E pela ausência da presença e da vida com o Espírito Santo, nós temos escassez dessa convicção e dessa palavra no meio da igreja. Mas Deus está restaurando isso. E Deus está edificando você, Deus está nos edificando para vivermos essa realidade do ministério profético. Só terminando, Atos 11, verso 27 e 28, diz assim, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Lá em Atos 21, ele aparece de novo. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Senhor, o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Aí nós vemos claramente que entre todos os santos que devem abrir a boca exercendo o dom profético, que devem pedir ao Espírito Santo que manifeste numa circunstância específica com um dom de profecia, Deus levanta alguns que exercem esta função no meio do corpo, de liberar uma palavra profética. Isso diz respeito a tempo, a perseverança, a caráter, a crescimento em maturidade, em idoneidade, que Deus está fazendo na sua vida, irmão. Quando você estiver aqui, se estivermos daqui a 20 anos, muitos irmãos novos, que nem nasceram hoje, olharão para você e dirão, aqueles irmãos são profetas. Aqueles irmãos estão aqui há 20 anos. Aqueles irmãos cresceram. Olha a vida daqueles irmãos. Olha o fruto daqueles irmãos. E eles verão que entre nós, Deus flui nesses ministérios. Por isso a igreja está sendo edificada. Louvado seja o Senhor Deus.